Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 8, que tem como título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like, isso vai trazer relevância para o nosso canal dentro da plataforma do YouTube. O texto áureo diz: E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Está em Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática, a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11, que nós não iremos ler, mas iremos fazer menção aqui no nosso comentário. A palavra-chave é enfraquecimento. Hoje nós iremos estudar a identidade pentecostal e o seu relacionamento com pentecostes bíblicos. Vamos enfatizar a sutileza de alguns movimentos que têm surgido dentro do meio pentecostal, que têm negado os dons espirituais, bem como a evidência física no falar em línguas como sinal do batismo no Espírito Santo. Nós iremos para o nosso esquema resumo e ele fica sempre disponível no final do vídeo, seja para fazer uma revisão da aula ou mesmo para ser utilizado na escola dominical com as devidas adaptações, se assim você o desejar. O primeiro ponto, o Pentecostes bíblico. O número 1, o Espírito prometido. Nós vemos no Antigo Testamento a ação do Espírito Santo em determinados contextos, bem como sobre determinadas pessoas. Nós vemos, por exemplo, na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 1, o escritor Moisés ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui nós vemos a atuação da Santíssima Trindade na criação de todas as coisas. O Espírito em movimento, se movia sobre a face das águas. E no versículo 1, João ele fala no seu evangelho que Jesus era o verbo que fez todas as coisas por meio dele. Deus fez todas as coisas por meio dele. João 1:1 diz, no princípio era o verbo, falando de Cristo, falando de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Observamos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação de todas as coisas. E o Espírito se movia sobre a face das águas. O comentarista ele faz mais alguns apontamentos dizendo sobre o Espírito Santo na vida de determinadas pessoas. Por exemplo, em Êxodo capítulo 31, versículos 2 e 3, na vida de Bezalel, Deus encheu Bezalel do seu Espírito para a obra do tabernáculo. Outros que nós podemos aqui identificar de acordo com o comentarista, Gideão, capítulo 6 dos Juízes, versículo 34. Jefté, Juízes 11, 29. No Antigo Testamento, nós vemos a atuação do Espírito Santo sobre as pessoas em 4 ministérios. Juízes, aqui nós fizemos esse acréscimo de juízes que foi antes de reis, sacerdotes e profetas, mas nesses 4 ministérios no Antigo Testamento especificamente, Deus atuava por meio do seu Espírito em determinadas pessoas para cumprir determinadas tarefas, determinadas missões. Juízes, sacerdotes, reis e profetas. Nós vemos também no Antigo Testamento a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Nós observamos em alguns textos específicos, mas colocamos aqui, de acordo com o comentarista, em Joel capítulo 2, versículo 28, onde diz: E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Observe, havia a promessa do derramamento sobre toda a carne, e não mais em determinadas pessoas específicas para cumprir tarefas dadas por Deus, missão dada por Deus. Derramamento do meu Espírito sobre toda a carne. O número 2, o Espírito derramado. Essa promessa que estava prevista no Antigo Testamento, dada por Deus, foi cumprida no Novo Testamento, no dia de Pentecostes,
em Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 4, está na leitura bíblica em classe, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eu queria chamar a atenção aqui para este fato. Eles ouviram o som, depois viram línguas como que de fogo. Os versículos 3 e 4 desse texto, onde fala de línguas, aí no original é glossa, que tem o sentido de uma língua geral, ou um gênero linguístico, ou precisamente uma língua materna. Nos versículos 6 e 8 de Atos 2, das nossas Bíblias na língua portuguesa, também fala de língua. Esse termo língua é a tradução do grego dialeto, que tem a ver com variantes regionais, ou línguas filhas derivadas de uma língua mãe. Ou seja, o Espírito Santo encheu, veio como que de fogo, línguas repartidas como que de fogo, pousou sobre cada um deles. Aquele gênero linguístico que se derivou no falar em línguas, em outros dialetos, em outros idiomas, e foram testemunhadas ali pelos participantes daquela festa, quando viu a pregação, as línguas faladas pelos quase 120 que estavam presentes no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu lá no cenáculo. Nós observamos aqui que todos que estavam no cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 1, versículos 13 e 14, diz que no versículo 13 estavam os discípulos reunidos, no versículo 14, com mulheres e Maria, mãe de Jesus. E nós observamos aqui que indistintamente das pessoas que estavam, todos foram cheios do Espírito Santo. Nós vamos deixar aqui uma indicação de um artigo para melhorar a compreensão desse termo língua. Se você quiser, você pode acessar aqui no nosso canal, na descrição, nós iremos deixar um artigo para leitura, para mostrar as línguas no dia de Pentecostes. Aqui é particularmente interessante o que Deus fez no dia de Pentecostes, foi o inverso, o que aconteceu na Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7. Lá na Torre de Babel, para que os homens cumprissem a ordem de Deus de povoar a terra, de se espalhar, Deus confundiu as línguas. Aqui no dia de Pentecostes, para inaugurar a igreja, ele fez com que as pessoas presentes no Pentecostes, de várias partes do mundo daquela época, entendessem a mensagem do Evangelho no dia de Pentecostes por meio do batismo no Espírito Santo ali, nos 120 que estavam reunidos no cenáculo. É particularmente interessante. Nós vamos deixar aqui também esse apontamento no artigo que nós aqui indicamos para a leitura. Nós vemos aqui, por exemplo, o derramamento do Espírito Santo, que o comentarista faz o apontamento. No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne. E ele diz, isso mostra a universalização da promessa de Deus. Observamos aqui a universalização, é para todos. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto, o distintivo pentecostal de nossa igreja. O número 1, a atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona foi o responsável por introduzir um erro doutrinário de que os dons espirituais haviam cessado. Para ele, os dons espirituais realmente existiram, mas ficaram restritos ao período apostólico. Esse pensamento de Agostinho dominou o período medieval, em especial a doutrina do catolicismo romano. Posteriormente surge o movimento pentecostal em resposta a esses erros doutrinários. A história da nossa igreja, da Assembleia de Deus, surge dentro do movimento pentecostal. Já na declaração de fé de 1916, afirma que o batismo no Espírito Santo é para todos os crentes e todos devem buscá-lo. Observe, nós fazemos uma observação aqui, de acordo com o comentarista, que o batismo no Espírito Santo é distinto e subsequente ao novo nascimento. Uma coisa é o pecador se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Novo nascimento. O batismo no Espírito Santo é distinto ao novo nascimento. Uma vez que ele aceita Cristo como Senhor de sua vida, o Espírito Santo
passa a habitar dentro dele. Observe, o Espírito Santo vem habitar naquele que se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida ao Senhor. Mas a promessa do Pai, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo é distinto e subsequente a isso. Uma coisa é aceitar a Cristo e receber o Espírito Santo em sua vida para ajudá-lo, guiá-lo na caminhada. Outra coisa é receber o revestimento de poder para pregar, proclamar a mensagem divina com poder, com autoridade. Nós vemos uma distinção, por exemplo, aqui em Atos capítulo 10, versículos 44 ao 46, que Pedro, quando estava pregando na casa de Cornélio, ainda estava usando a palavra, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Versículo 44. No versículo 46 diz que os fiéis, todos os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Observe, falar em línguas, evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Nós vemos, por exemplo, também em João capítulo 20, versículo 22, onde Jesus aparece para os seus discípulos antes de subir assunto ao céu, e ele assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Observe que o Espírito Santo já estava na vida dos discípulos quando Jesus aparece para eles e assopra sobre eles. Mas o revestimento de poder veio sobre os discípulos no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. É distinto. O batismo do Espírito Santo é distinto e subsequente ao novo nascimento. O número 2. As línguas como evidência. A declaração de fé das Assembleias de Deus evidencia o falar em línguas como sinal físico inicial do batismo no Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, versículo 4, que citamos anteriormente, está na leitura bíblica em classe. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Observe que o batismo no Espírito Santo está disponível para todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. O que nós vemos nos dias atuais é um falso ensinamento, uma sutileza para tirar a convicção do crente. Por exemplo, dizer que as línguas ou outras línguas de fato existem, mas não são para todos. E nós vemos biblicamente que todos os crentes têm direito e podem buscar o batismo no Espírito Santo. Aqueles que tiram essa convicção e colocam dúvida no coração do crente, pode ter certeza que com dúvida ninguém recebe nada, conforme Tiago capítulo 1, versículo 6 a 8. Portanto, falar em línguas, ele é evidenciado como o batismo no Espírito Santo. E esse falar em línguas, inicialmente, é o mesmo do dom de línguas, porém diferente em seu propósito. Às vezes o crente, ele é batizado no Espírito Santo, e inicialmente ele falou em línguas e não recebe o dom de línguas. Ele fala naquele momento que foi batizado. A evidência física inicial é o dom de língua, que ele fala no momento que Jesus batiza ele com o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, mantendo a chama pentecostal acesa. O número 1, fidelidade às Escrituras. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu amor e fidelidade às Escrituras Sagradas. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe, doutrina, perseveravam na doutrina. Isso é uma das marcas do pentecostalismo, do movimento pentecostal. O movimento pentecostal também surgiu em oposição ao liberalismo teológico, que uma de suas marcas é o secularismo, onde afirma que a Bíblia não é inerrante nem infalível. Contra esse tipo de ensino, nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 8, diz o profeta: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Observe, toda a escritura, a totalidade dela é inspirada por Deus. O número 2, exercício dos dons espirituais. Nós observamos aqui que o movimento pentecostal, uma de suas marcas é a prática dos dons. Não podemos cessar a prática dos dons em virtude dos excessos de alguns ou de um movimento que queira
abafar os dons espirituais. O comentarista ele diz: não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito Santo por conta das falsas. Nós temos que confrontar as falsas manifestações. Sabemos que hoje existem muitos excessos, mas nós temos que dar ênfase à prática dos dons espirituais, porque faz parte do exercício da igreja de pregar o evangelho a toda criatura. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, diz Paulo que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Observe, temos que mostrar as verdadeiras manifestações do Espírito Santo através da prática dos dons e não temer as falsas. Temos que confrontar as falsas manifestações mostrando o verdadeiro uso dos dons espirituais na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vimos que o movimento pentecostal ele tem sua fundamentação na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Enfatizamos também que Jesus ele é o mesmo, ainda batiza com o Espírito Santo e capacita o crente para o serviço cristão. Os dons espirituais estão disponíveis para a igreja. É só buscar. Nós, como crentes em Jesus, podemos buscar os dons espirituais e o batismo no Espírito Santo. Nós enfatizamos também que o enfraquecimento doutrinário e teológico, alguns desvios que têm surgido no meio pentecostal, isso enfraquece a igreja, enfraquece o movimento, mas reafirmamos que Jesus é o mesmo e a sua igreja pode cumprir a sua missão. Busque o batismo no Espírito Santo, busque os dons espirituais. Reafirmamos, o movimento pentecostal é algo que surgiu da vontade de Deus e o batismo no Espírito Santo está disponível para todos juntamente com os dons espirituais. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.